Olá, povo de Deus, paz e bem a todos. Hoje, dia 2 de abril de 2020, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. De modo especial, queremos rezar por todas as nossas famílias, por todas aquelas situações que, em virtude da quarentena, não estamos podendo visitar, ver, se encontrar com o pai, com o avô, com o tio, com o sobrinho, com o neto. Então, que possamos pedir a luz do Espírito Santo a cada um de nós, para que, diante daquela saudade, possamos ser fortalecidos, para que juntos possamos superar a todas as dificuldades da vida. Hoje, a Santa Igreja tem como norte, como um horizonte para nós, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós disseis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe: então, nem sequer 50 anos tem, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ao longo da semana estamos percebendo que estamos rezando a partir do Evangelho de São João, capítulo 8, e que hoje apresenta e dá continuidade a tal Evangelho a partir do embate entre Jesus e o grupo de judeus. Esse grupo que vai fechando cada vez mais o seu coração mediante as exigências de Jesus para o discipulado, para o seguimento do Mestre. Hoje, Jesus reafirma, e de modo muito bonito, muito esperançoso para cada um de nós, duas vezes algo, que é: aquele que guarda a minha palavra não verá a morte. Isso é uma palavra de esperança, e é uma palavra que, ao longo dos episódios que vamos tendo em nossas vidas, vamos compreendendo. É muito comum, a partir do nosso ato de fé, quando parte um ente querido, um amigo, um parente, um membro da comunidade, a gente falar e também escutar das pessoas: olha, ele foi para junto de Deus, ele foi ver Deus. De modo simplificado, as pessoas estão reafirmando essa palavra de Jesus: aquele que guarda a minha palavra não verá a morte. Porque nós passaremos sim pela morte, mas para ver Deus. Nós passaremos pela morte para se encontrar com Deus. Não iremos passar pela morte para se encontrar com o fim.
Não iremos passar pela morte para se encontrar com a própria morte. Mas isso é necessário a partir do momento que guardamos a palavra de Jesus. E como se guarda a palavra de Jesus? A partir da prática, colocando em prática as orientações do Mestre, colocando em prática aquele que nos dá um horizonte. Porque Jesus fala, aquele que guarda a minha palavra, e Jesus é a própria palavra. Então, é aquele que guarda Jesus, aquele que imita Jesus em sua vida. Esse não conhecerá, esse não verá a morte. É nesse itinerário que nós podemos compreender algumas outras passagens, na qual Jesus também vai afirmar algo muito próximo. Lembremos do Evangelho de Mateus, que se dá lá no capítulo 24, versículo 35, no qual Jesus vai dizer: céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Jesus está falando dele. Céus e terras, tudo passará, mas a palavra dele não passa, ou seja, Jesus não passa. Também no próprio Evangelho de São João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo, essa palavra é Jesus. Esse ser santo, forte e imortal é o próprio Jesus. Por isso que devemos estar atentos às suas palavras e devemos guardá-las. Guardar como? Colocando em prática. Porque ele está desde o princípio. E é nessa compreensão de Deus, Filho, que está desde sempre conosco, que esse grupo dos judeus não entenderão quando Jesus diz: olha, Abraão sempre desejou ver isso. E eles falam: por acaso você nem tem 50 anos? Ele fala assim: mas eu já vim, muito antes. Eu sou. Ou seja, o eu sou está desde sempre. É ele que vai, na sua ação trinitária, nos ajudando a compreender tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. Desde a nossa criação, nós que somos criados por Deus e amados por esse Deus, até a adoção filial, através do Filho Jesus. Peçamos a Deus a capacidade de compreender em Jesus esta palavra viva, que não passa, essa palavra que se fez carne e habitou entre nós, esta palavra que, guardando em nossos corações e colocando em prática a partir da nossa fé, não irá nos fazer ver a morte. Rezemos por cada um de nós, rezemos diante dessa palavra, aquele que guarda a palavra não verá a morte, rezemos por todos os nossos familiares, amigos, os membros de nossas comunidades já falecidos, eles que também agora fazem essa experiência profunda por terem guardado a palavra e que não viram a morte, viram a Deus. Não se encontraram com a morte, se encontraram com Deus. E que hoje, pela ação do batismo, que santifica, estão intercedendo por cada um de nós, dentro de tantas situações que temos em nossas vidas e dentro da situação que estamos vivendo na humanidade. Então, que possamos dirigir as nossas orações, lembrar, rezar uma Ave Maria por cada um deles, para que eles sejam esses grandes intercessores junto de Deus, junto dos anjos e dos santos, e da poderosa intercessão da Virgem Maria na vida de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de nosso padroeiro São Paulo Apóstolo, desça sobre cada um de vós a bênção e a paz, a saúde e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, que possamos ter uma abençoada e santa quinta-feira e que possamos rezar uns pelos outros, que possamos
Como acabei de dizer, pedi a intercessão dos santos e dos anjos e de todos os nossos irmãos e irmãs batizados já falecidos. Um abençoado dia para todos.